ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor vos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. Ó Senhor, serva sou.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rádio Web Fraternidade, Rede Amigo Espírita e o Centro Espírita Chico Xavier, onde toda sexta-feira estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ivaldo Vieira, pelo Espírito André Luiz, com nosso irmão, nosso professor, nosso amigo, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos que já estão conosco. São vários, né? Como sempre. É um prazer a gente estar aqui de volta para a gente dar continuidade ao nosso estudo, né? Que está ficando cada vez mais interessante, né? A gente saiu daquela parte mais técnica e está começando agora a entrar na parte mais fácil de compreensão. Então, vai ser muito bom a gente continuar aproveitando esse livro que nos traz muitas informações preciosas sobre a nossa possibilidade de estarmos em comunicação com o mundo espiritual. Muito bom. E como é bom, né, Otacílio, que a gente estava conversando, né, obter esse conhecimento, porque agora a gente consegue, né, se autoanalisar um pouco mais sobre algumas situações, que nós vimos o reflexo condicionado, né, então que alguns hábitos nossos são isso, e como a gente pode mudá-los, né, não é aquele negócio que nós somos imutáveis, né. Isto. Então, muito bom isso. Então, Otacílio, para iniciar, você pode fazer a prece para nós, por gentileza? Posso, sim. Vamos lá. Vamos juntar todos nós no mesmo pensamento, fazer uma faixa vibratória comum, como nós sugerimos do estudo anterior, que todos lessem a lição de número 38 do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, intitulado Faixas. Então, que nós possamos, todos nós que estamos aqui, formar uma faixa especial do nosso estudo de hoje. E começamos isso com a nossa prece ao nosso Pai Criador, ao nosso querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todos nós, e também a todos os espíritos bondosos, mensageiros de Jesus, que certamente estão conosco, nos orientando, nos ajudando, abrindo o nosso entendimento, sensibilizando os nossos corações, para que nós possamos aproveitar com bastante conteúdo, com fixação, com entendimento, todas essas lições que nos chegam, para que assim a gente tenha mais recursos de compreender a nossa própria realidade e caminharmos em direção à plenitude espiritual que todos nós desejamos. Pai amado, queremos, Senhor, absorver as energias espirituais que todos necessitamos, que certamente saem de teu amor incomensurável. E certamente, desse amor incomensurável, Jesus, o nosso amigo incondicional, canaliza para nós essas energias, para que nós possamos nos sentir fortalecidos, encorajados, mais lúcidos e mais sensíveis para percebermos as realidades espirituais superiores. Ampara-nos agora e sempre, Senhor. Permita que possamos, com esse pensamento comum, dirigir também a todos os nossos irmãos em humanidade, desejando que essa mesma paz, esse mesmo equilíbrio, essa mesma sensação agradável de estarmos unidos por um sentimento altruísta e nobre, que esses mesmos sensações possam envolver todas as criaturas do nosso planeta, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Muita paz a todos nós, que assim seja.
Então vamos lá, meu amigo. Hoje é o capítulo número 13, fenômeno Capítulo hipnótico. 13, fenômeno hipnótico indiscriminado. Indiscriminado. Mas antes, eu ainda vou pegar essa lição 38, faixas, para poder lembrar um pouco do que a gente estudou no capítulo anterior. Começa o Emmanuel dizendo o seguinte: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. Quer dizer, comunicação espiritual se dá com todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Portanto, não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro, a mente ativa, é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos, porque nós pensamos aquilo que já conquistamos, aquilo que já aprendemos, aquilo que faz o lugar comum de nossa própria realidade. Então, a experiência acumulada por cada um de nós é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo, que é a circunstância que nos impele a pensar. Então, o estímulo são as solicitações exteriores do nosso meio, onde estamos vivendo, não é? Que cria circunstâncias próprias a cada instante, a cada momento, que nos convida, que nos impele, que nos sugere a pensar. E, finalmente, a inspiração, que é a equipe, um conjunto dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos através do processo da sintonia. Então, vejam, nós somos espíritos pensantes e pensamos um idioma universal. E como nós não temos recursos para parar o pensamento, ele é uma ação ativa, continuada, persistente, constante. E na condição evolutiva em que nós nos encontramos, esse pensamento, não é? E essa vida mental é governada essencialmente por 3 fatores específicos, que é a experiência, conjunto de nossos próprios pensamentos, o estímulo, que é a circunstância que nos impele a pensar, e a inspiração, que são os pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos, através do processo da sintonia. Muito bem, então, com isso na cabeça, nós podemos adentrar o capítulo 13, onde André Luiz vai falar sobre o fenômeno hipnótico indiscriminado. Porque o fenômeno hipnótico implica em que outros pensamentos ou um pensamento de alguém, não é, que possa se insinuar firme positivamente no nosso pensamento e, por isso mesmo, como uma inspiração forte, pode nos induzir a estados, a mentes, a ideias, a pensamentos, a imagens mentais sugeridas por essa
mente que nos influencia. Então, isso é chamado de hipnotismo. Hipnotismo vulgar, começa André Luiz. No exame dos sucessos, devido ao reflexo condicionado, é importante nos detenhamos por alguns instantes no hipnotismo vulgar. Aqui, o reflexo condicionado, nós vimos na sexta-feira anterior, que é uma ideia sugerida, induzida, que nos entra na mente, ou uma ideia-atitude, que a gente compra, isto é, a gente aceita, fortalece dentro da gente com a nossa própria vontade e cria com isso um reflexo interno nosso que nos leva a ficarmos condicionados a ter aquela ideia persistente em nós, criando em nós, muitas vezes, ações que viram novos hábitos. É bom a gente lembrar aqui, nesse ponto, que no processo da evolução do princípio inteligente, ao longo dos alguns bilhões de anos que nós passamos aqui na Terra, através do princípio inteligente desenvolvendo nas fases mais primitivas da vida, nós criamos, através de recursos, não é, de repetição, não só reflexo condicionado, mas hábitos mecânicos que faz com que a gente tenha construído ao longo desse tempo o que nós chamamos de memória instintiva. A nossa memória instintiva são os reflexos permanentes que nós criamos através do processo da evolução ao longo de alguns milhões e milhões de anos, muitos milhões e milhões de anos, porque a gente começa com a vida bacteriana até terminar esse processo no animal mamífero antes do homem. Continuamos criando um pouco disso, criando novos hábitos agora como seres humanos, mas também construindo um banco de memória novo, que é o banco de memória consciencial. Então, o reflexo condicionado passa, à medida que a gente vai ganhando experiências novas e acumulando hábitos novos, vai passando para nós como recursos automáticos, que a gente pode tomar consciência dele agora, mas são recursos automáticos que facilitam o nosso processo da vida. Vamos dar um exemplo rápido. A gente decora a tabuada de multiplicar. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e assim por diante, né? Então, quando alguém pergunta para a gente responde sem pensar, porque esse é um reflexo condicionado que a gente adquiriu através do processo repetitivo, de propósito, estudando, repetindo muitas vezes, e criamos, então, um reflexo condicionado no qual a gente não precisa pensar para responder. Tá ok? Então, nós vamos ver que o fenômeno hipnótico pode usar desses recursos do reflexo condicionado. Então, continua André Luiz. Há quem diga que o ato de hipnotizar se filia à ciência de atuar sobre o espírito alheio, e para que a impressão provocada nesse sentido se faça duradoura e profunda, é imperioso se não desenvolva maior intimidade entre o magnetizador e a pessoa que lhe serve de instrumento, porquanto a faculdade de hipnotizar para persistir em alguém reclama dos outros obediência e respeito. Isso é o que pensa a ciência que fala sobre hipnose. Ele compilou isso de algum lugar e colocou aqui como a opinião da ciência. Tá ok?
Continua ele. Reparemos o fenômeno hipnótico em sua feição mais simples, a evidenciar-se, muitas vezes, em espetáculos públicos menos edificantes. Eu já assisti espetáculo público de hipnose, não sei se vocês já tiveram essa experiência. O operador, o hipnotizador, pede silêncio. E para observar quais as pessoas mais suscetíveis de receber-lhe a influenciação, roga que todos os presentes fixem determinado objeto ou local, proibindo qualquer perturbação e gracejo. Quer dizer, tem que ser feito com concentração e seriedade. Então, todas as pessoas vão fixar o pensamento em algum objeto. Ele mostra, por exemplo, um objeto. Pode ser um relógio balançando, pode ser uma caneta parada, pode ser a ponta do dedo, pode ser qualquer coisa, um objeto. Então, ele faz isso. E aí o André Luiz explica, anotamos aqui a operação inicial do circuito fechado. Que circuito fechado é esse? Quer dizer, o pensamento do hipnotizador coloca um meio de influenciação, que é o objeto, e sugere a todos com seriedade que olhem, observem aquele determinado objeto com seriedade, sem brincadeira. Então, quando ele faz isso, a mente dele dá uma ordem, é como se fosse ligado um circuito mental que vai na mente de todos os circunstantes que ouvem e obedecem, não é? E é realimentado pelo hipnotizador, que continua conduzindo a sugestão. Então, faz um circuito fechado, como uma espécie de corrente num circuito eletrônico. Exteriorizando sem mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma, a corrente mental dos assistentes, capaz de entrar em sintonia com o toque de indução do hipnotizador, passa a absorver-lhes os agentes mentais, predispondo-se a executar-lhe as ordens. Então, há nos indivíduos que aceitam a ideia um pensamento constante de adesão à sugestão dada pelo hipnotizador. Pensamento constante de adesão. Isto é, você concentra sua mente, seu pensamento naquilo que foi sugerido. Muito bom. Semelhantes pessoas não precisarão estar absolutamente coladas à região espacial em que se encontra a vontade que as magnetiza. Não precisa, suponha que o indivíduo está num palco e tem os assistentes, mas se está transmitindo, não importa se as pessoas estão ali presentes, importa se estão mentalmente ligadas. Podem estar até mesmo muito distanciadas, sofrendo-lhe a influência através do rádio, de gravações e da televisão. Desde que se rendam profundamente à sugestão inicial recebida, começam a emitir certo tipo de onda mental com todas as potencialidades criadoras da ideação, da formação da ideia comum sugerida pelo hipnotizador, e ficam habilitadas a plasmar, a formar as formas, pensamentos que lhes sejam sugeridas. Formas essas que, estruturadas pelos movimentos de ação dos princípios mentais exteriorizados, reagem sobre elas próprias, fazendo uma realimentação, determinando os efeitos ou alucinações ou imaginações que lhes imprima a vontade a que se submetem. Temos aí a perfeita conjugação de forças ondulatórias. Isto é, os pensamentos sugeridos pelo pensamento do hipnotizador
dos indivíduos que aceitam a ideia, são realimentadas, todo mundo pensa na mesma coisa, portanto, na mesma faixa mental vibratória, toda mesma faixa vibratória, e aí, não é? Há uma conjugação ou uma superposição de ondas de todas as pessoas com a do hipnotizador, formando uma perfeita conjugação de forças ondulatórias. É como se a gente acendesse um laser vermelho e aí acendesse mais outro, mais outro, mais outro, todos eles apontando na mesma direção. Aonde o feixe de luz cai, fica fortalecido pela projeção de cada um dos lasers. Então, a mente faz a mesma coisa, algo semelhante a isso. Ok? Então, vejam que esse é um processo de hipnose e coletiva. Graus de passividade. Induzidos pelo impacto de comando do hipnotizador, os hipnotizados produzem oscilações mentais com a frequência peculiar a cada um, porque cada um pensa com a sua própria capacidade de pensar, mas está pensando a mesma ideia, a mesma ideação, a mesma imagem sugerida, cada uma delas uma imagem característica própria da mente que está pensando. Oscilações essas que, partindo deles, entram automaticamente em relação com a onda de forças positivas do magnetizador, voltando a eles próprios com a sugestão que lhes é desfechada, estabelecendo para si mesmo campo alucinatório ou imaginativo em que lhe responderão aos apelos. Cada instrumento, nesse passo, após demonstrar obediência característica, revelar-se-á em determinado grau de passividade. Quer dizer, cada um tem uma força de concentração diferente da outra, porque isso é uma característica individual de cada um. Então, nem todo mundo tem o mesmo grau de passividade, por isso a reação à hipnose não vai ser exatamente a mesma em todas as pessoas. A maioria estará em posição de hipnose vulgar. Alguns cairão em letargia e alguns raros em catalepsia ou sonambulismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A hipnose vulgar é a manutenção da ideia sugerida, imaginada, não é? Criada por nós, como se a gente estivesse vendo aquilo. Então, por exemplo, se ele põe um relógio, todo mundo vê um relógio. Obviamente que, fechando os olhos, a pessoa passa a imaginar o relógio que ela tem em mente, na sua própria memória. Ok? Então, isso é a hipnose vulgar. É o estado mais vulgar da hipnose. Mas algumas pessoas entram numa hipnose um pouco mais profunda. Então, entra no estado, né, de sono, de letargia. Né? Entra num processo de sono relativamente profundo, mas não tanto. E alguns outros entram num profundo sono chamado catalepsia ou sonambulismo. Isto é capaz de, inclusive, sair do corpo físico. Nos dois primeiros casos, isto é, na hipnose e na letargia, as pessoas apassivadas, passivas diante daquele fenômeno, à frente do magnetizador, terão libertado em condições anômalas algumas classes de moléculas cerebrais chamadas glutininas mentais, que facultam o sono comum, obscurecendo com isso os núcleos de controle do espírito nos diversos departamentos cerebrais. Então, ele passa a pensar quase, não totalmente, mas mais ou menos independente da estrutura cerebral.
É como se ele afrouxasse parcialmente as ligações do corpo perispiritual com o corpo físico. Entra num estado de sono comum, que não precisa ser um sono profundo. Além disso, correlacionam-se com a onda motor da vontade a que se sujeitam, substancializando na conduta que lhes é imposta os quadros, as imagens que se lhe apresentam. Tá certo? Então, é como se ele estivesse vendo no sonho aquela imagem sugerida pelo hipnotizador. Nos 2 segundos, quer dizer, no estado mais profundo, na catalepsia e no sonambulismo provocado, as oscilações mentais dos hipnotizados, a reagirem sobre eles mesmos, determinam o desprendimento parcial ou total do perispírito ou psicossoma, o corpo espiritual, que, não obstante, mais ou menos liberto das células físicas do corpo carnal, se mantém sob o domínio direto do magnetizador, atendendo-lhe às ordenações. Olha que descrição bonita da hipnose em diferentes níveis. Muito bom. O André Luiz descreve isso muito bem aqui. Agora vamos falar sobre as ideias. Ideia, tipo e reflexos individuais. Como é que isso vai aparecer em cada pessoa? Na hipnose ou na letargia, os passivos, as pessoas hipnotizadas, controlados, executam habitualmente cenas que provocam admiração pela jovialidade, pela brincadeira com que se manifestam. Por exemplo, eles dão a ordem: suspendam o braço. Todo mundo suspende o braço. Põe o braço na horizontal. Todo mundo põe. Aí ele fala: o braço está muito pesado. Todo mundo não consegue segurar o braço. Ele cai, porque está muito pesado. Então, são brincadeiras que o hipnotizador vai sugerindo, que todo mundo vai, em princípio, que está na hipnose e na letargia, vai obedecendo. O hipnotizador dará, por exemplo, a 10 passivos, 10 pessoas em ação, a ideia de frio, asseverando que a atmosfera se tornou subitamente gélida, gelado. Expedirão todos eles para logo ondas mentais características, associando as imagens que sejam capazes de formular. Então, cada um deles vai reagir a isso de uma forma. Semelhantes vibrações encontram na onda mental do hipnotizador o agente excitante, que lhes alimenta o fluxo crescente na direção do objetivo determinado. No decurso de instantes, essas vibrações terão reagido muitas vezes sobre os cérebros, as mentes que as geram e entretecem, inclinando-os a agir como se realmente estivessem em pleno inverno. Você veja que eles estão dormindo, mas não estão fora do corpo ainda, porque eles vão reagir ao frio. Cada um, entretanto, vai proceder no vai-vem das oscilações de maneira diversa. Aqui, um deles abotoará fortemente o casaco. Ali outro se encolherá, vergando a cabeça para a frente. Acolá outro fará gestos de quem toma agasalhos, utilizando objetos em desacordo com os que imagina. Às vezes pega qualquer coisa que está ali, uma toalha qualquer, e acha que é um agasalho felpudo. E além, ainda outros tremerão, vão ter reação física de tremor, impaciente, como que se estivessem desamparados a uma ventania de um temporal frio. O toque excitante do hipnotizador lançou uma ideia tipo, o frio. Contudo, as mentes por ele impressionadas responderão em sintonia, mas segundo os reflexos peculiares a si mesmo, porque os reflexos condicionados de cada um
com relação ao frio vão ser utilizados. Então, imaginem, por exemplo, que o indivíduo já visitou o Alasca, um deles, e que sabe o que é um frio no Alasca. Então, ele vai imaginar esse frio, que é o reflexo condicionado que ele tem, da lembrança que ele tem, que está na mente dele, da experiência dele, e ele, então, vai sentir mais frio do que os outros. Tá certo? Então, é natural que essa reação, então, seja com o resultado da experiência de cada um. Ele vai fazer um outro exemplo, aula de violino. Na mesma ordem de fenômenos, o hipnotizador sugerirá aos mesmos passivos, os que estão em sono e letargia, em sono provocado, que se encontram numa aula de música e que lhes cabe o dever de ensaiarem ao violino. A mente de cada um despedirá ondas de acordo com a ordem recebida, criando a forma pensamento respectiva. Em poucos segundos, sob o controle do magnetizador, terão plasmado com tanto realismo quanto lhes seja possível um instrumento, vão plasmar um instrumento do violino. Os mais achegados ao culto do referido instrumento assumirão atitude concetânea, quer dizer, em comum com o estudo mentalizado, conjugando, então, movimentos harmoniosos com a dignidade de um concertista, porque ele já tem o reflexo de pegar um violino, saber como acomoda no queixo, no braço, pegar o arco e assumir a postura de um violinista. Enquanto aqueles que não têm essa experiência da música, mas já viu, exibirão gestos meio grotescos, manobrando a forma pensamento mencionada, quais se fossem crianças, injuriando a arte musical. Em todos os estados anômalos a que nos referimos, os hipnotizados, os sujeitos governados, demonstrarão certo grau de passividade. Da hipnose semiconsciente ao sonambulismo profundo, numerosas posições se evidenciam. Então, há uma gradação de estado, de profundidade nesse processo que varia de pessoa para pessoa, que vai desde um grau de passividade menor, como um sono superficial, até o completo desligamento do espírito com o corpo no processo de sonambulismo profundo. Muito legal, muito bom esse estudo dele. Hipnose e telementação. Telementação é mentalizar imagem. Em determinados estágios da ocorrência hipnótica, verifica-se o desprendimento parcial da personalidade com deslocamento também de centros sensoriais. Curiosamente, nesse estado, o hipnotizador pode dizer: você agora está, anestesiado. Então, eu vou enfiar uma agulha na sua mão e você não vai sentir nada. E também não vai sangrar, não vai sair sangue. Então, o indivíduo que está ali, hipnotizado, faz um processo de controle do corpo de maneira que ele isola o sistema nervoso, como se tivesse anestesiado, não sente nenhuma dor pelo ato de enfiar a agulha e também estanca, cria um processo, de coagulação rápida para não ter sangramento. É muito curioso isso, mas isso se dá dessa forma, porque a gente pode fazer isso com o corpo físico da gente, desde que seja sugerido fortemente. Há alguns médicos que fazem experiência, inclusive, de fazer cirurgias sem usar anestesia, usando só hipnose. É comum alguns dentistas usar a hipnose para tratar os dentes, para que não precise usar de anestesia local. E isso funciona.
Não funciona com todo mundo, funciona com aqueles que aceitam a sugestão hipnótica. Ainda aí, porém, o hipnotizado no centro das irradiações mentais que lhe são próprias permanece controlado pela onda positiva da vontade a que se submete. Nessa condição, esse ou aquele passivo pode ainda representar o papel de suposta personalidade, conforme a sugestão que o magnetizador lhe incuta, lhe sugira. Por exemplo, você agora é o Napoleão, você agora é o palhaço fulano de tal. Então, o hipnotizador escolherá, de preferência, uma figura popular, um cantor, um literato ou um regente de orquestra, que esteja no âmbito de conhecimento do passivo em ação e incliná-lo a sentir-se como sendo a pessoa lembrada. Imediatamente, o sujeito, o indivíduo hipnotizado, estampará no próprio fluxo da sua energia mental a figura do artista. Ele se imagina o artista, ou o escritor, ou o maestro, de acordo com as possibilidades da própria imaginação. Vai tomar da pena, ou do pincel, se for um pintor, ou da pena, se for um escritor. Erguerá a voz, ou empunhará a forma pensamento de uma batuta. Ele cria mentalmente uma imagem de uma batuta e usa como se ela fosse real para ele, e por ele mesmo. Então, essa batuta é por ele mesmo criada, manobrando os mecanismos da mente para substancializar a sugestão recebida. Entretanto, se o magnetizador lembra algum maestro de aldeia, ou escritor sem projeção, que não é conhecido, ou algum cantor obscuro, conhecido apenas dele, do hipnotizador, não será tão fácil ao passivo atender-lhes às ordens, porque não tem o reflexo condicionado na sua mente de um pintor, de um cantor ou de aquele artista em específico. Ele não tem a imagem daquele artista em específico, tá certo? E por isso mesmo, vai faltar recursos imaginativos a serem utilizados por ele mesmo nas próprias oscilações mentais, o que apenas será conseguido após longos exercícios de telementação especializada, quer dizer, de induzir a pessoa a criar essa imagem depois de muita insistência entre o hipnotizador e o hipnotizado. Então, é muito interessante isso também, porque a gente vê, não é, que os indivíduos vão agir com o pensamento, e o pensamento atua sobre o fluido cósmico universal e cria as imagens como se ele estivesse no mundo espiritual fazendo isso, livre do corpo físico, não é? Se vocês estiverem achando que isso aqui é exagero do André Luiz, peguem o livro dos médiuns, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, e leia a comunicação descrita por Allan Kardec do senhor que apareceu para a senhora doente e que fabrica com a sua mente uma caixinha de rapé. Caixinha de rapé é uma caixinha onde eles punham fumo moído para poder cheirar, tomar uma pitada, como se dizia antigamente. Pegavam assim e às vezes até espirravam. Então, aquela caixinha de rapé, o espírito que se mostra para a mulher doente, cria a caixinha de rapé e faz isso. Então, Kardec aproveita essa experiência para mostrar como os espíritos agem e criam as coisas no mundo espiritual. Porque é dessa mesma maneira que os espíritos no mundo espiritual, através da ideia, pensamento, da ideia, não é? Da ideação mental, é que os espíritos superiores criam as colônias espirituais, como o nosso lar, e os espíritos atrasados criam as regiões umbralinas. É com o poder da mente, sob o fluido cósmico universal, criando as imagens que eles estão
continuamente pensando. Sugestão e afinidade. Estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode traçar ao hipnotizado, ao sujeito, com pleno êxito, essa ou aquela incumbência de só menos importância, para ser executada após desperte do sono provocado, seja oferecer um lápis ou um copo d'água a certa pessoa. Sugestão essa que, por seu caráter elementar, é absorvida pela onda mental do passivo em seu movimento de refluxo mental, incorporando-se-lhe automaticamente ao centro de atenção para que a vontade lhe dê curso no instante preciso, como um reflexo condicionado. Então, por exemplo, quando acordar, a pessoa vai dizer assim, de repente, num momento qualquer, foi sugerido pelo hipnotizador, ele vai ouvir um barulho de sino, que não tinha barulho de sino nenhum, mas o hipnotizador sugere para ele, olha, quando você acordar, depois de 1 minuto, 2 minutos, o que seja, você vai dizer para nós que você teve a sensação de ter ouvido um sino tocando muito perto da sua cabeça, um som muito alto. Ele, às vezes, lembra daquilo e põe até a mão no ouvido, depois de acordado. Eu já vi isso acontecer numa experiência de hipnose. Isso, porém, não aconteceria de modo tão simples, veja bem, se a sugestão envolvesse processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência, porque nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos moralmente um ao outro nos excessos da afinidade profunda. Vou dar um exemplo. Imagina que dentre esses hipnotizados tem uma moça, e ele então hipnotiza, ela hipnotizada, ele sugere, agora você está no seu quarto, sozinha, e vai tirar a roupa. E ela, se ela for uma mulher pudica, que tem vergonha, ela não tira. Mas se ela for uma pessoa que tem tendência de fazer isso com facilidade, ela tira. Tá certo? Então, isso vai do caráter moral do hipnotizado de obedecer ou não. Se o hipnotizador insistir com ela para ela fazer isso e ela não aceita isso moralmente, ela sai do transe hipnótico, ela acorda. Então, vejam, não há perigo dos espíritos no mundo espiritual durante o sono físico nos induzir a fazer coisas erradas que a gente não queira. Portanto, a gente não fica à mercê da vontade alheia, porque a gente tem o livre-arbítrio e tem as nossas próprias regras morais. Então, é isso que fala esse capítulo, né? Então, esse capítulo fala sobre a hipnose. No próximo capítulo, a gente, então, vai estudar o 14º, chamado reflexo condicionado específico. Aquele foi um reflexo, né? Uma hipnose, né? Uma ideia da hipnose vulgar, né? Não específico. Agora ele vai falar sobre o reflexo condicionado psíquico no próximo capítulo. E a gente vai ver que tudo isso tem papel nos processos mediúnicos, porque nos processos mediúnicos é a ação de uma mente com outra. A mente do espírito comunicante com o espírito do médium, que vai aceitar ter o pensamento constante de adesão ao pensamento sugerido pelo espírito comunicante para poder trazer dele a mensagem de sofrimento ou a mensagem de alegria que o espírito quer transmitir. Muito bem, vamos à nossa conversação. Muito boa aula, professor. Que nem diz aqui bem o Marcos, né? Mais uma noite iluminada, edificante, harmoniosa e abençoada.
Quanto conhecimento, né? Conhecimento é sempre bom, né? Muito bom. É aquilo que eu falei para o senhor, né? Para você, vamos mudar, para você. Eu não tinha noção de algumas situações, né? E durante essa aula, né, a gente lê o capítulo, mas a gente não estuda. A gente vê como a gente mesmo pode ser sugestionado, porém, a gente pode bloquear, né? A gente consegue bloquear de alguma forma. Eu vou começar com uma das últimas perguntas, que é do Diego Espírita Machado. Ele colocou assim: semana passada não pude participar, mas tinha uma pergunta sobre reflexo condicionado. É sempre ressaltado em obras edificantes sobre a importância da disciplina. A disciplina saudável é feita de uma espécie de autoconhecimento? Ou quando disciplinado por alguém, o disciplinador produz reflexos condicionados saudáveis em nós? Isso é verdade. Quando a gente cria disciplina para nós, a gente cria um hábito. E criando o hábito, a gente criou um reflexo condicionado. Isso é verdade. Isso também pode ser sugerido por outra pessoa, né? Tem gente, por exemplo, que termina o dia de trabalho, né, e já fica com reflexo condicionado de grupo. Vamos tomar uma cerveja antes de ir para casa. E se reúne no bar. Cria aquele hábito e é um reflexo condicionado, e um sente falta da presença do outro, porque é um processo de hipnose grupal ou de sugestão, de ideação de grupo, né? Então, isso também ocorre. Então, é claro que nós, com as regras de disciplina que a gente vai se impondo, a gente vai criando bons reflexos condicionados se a nossa disciplina vai no sentido bom. Muito bem. Vamos lá agora, então, as perguntas da aula de hoje, professor. Começamos também com o Diego. As obsessões são uma espécie de hipnose? Começa com o processo de indução mental do hipnotizador, do espírito obsessor, muitas vezes agindo de maneira calculada, depende do nível do espírito obsessor. Mas o problema, no caso do obsessor, é que para ele ter acesso ao obsidiado, é preciso que ele ou tenha uma ligação emocional do passado forte com ele mal resolvido, porque ao se aproximar do indivíduo encarnado, ele vai forçá-lo a lembrar emocionalmente, criando um mal-estar nele de algo que ele não sabe explicar, mas que aconteceu no passado. Então, ele se sente mal com aquilo, não é? E, às vezes, baixa a guarda de cuidado. Então, o obsessor começa a sugerir as ideias. E começa, num processo continuado, criando um processo hipnótico de longo curso. Pode sim. Por isso é que nós temos que estar atentos, porque eles só fazem isso através das nossas falhas, aquilo que eu falei ali no final. O valor moral do indivíduo é que oferece uma barreira a isso, porque você não aceita a ideia, a sugestão. Por quê? Porque você está ocupado com você mesmo, não é? Com vigilância, com atenção, orando, pedindo a Deus força e coragem, para você não se descuidar dos seus atos, dos seus pensamentos e sentimentos na direção do bem. Então, essa é a barreira que a gente coloca contra o processo obsessivo. Professor, tem mais duas perguntas. Uma é do Cadinho e outra da Diná. Eu vou colocar as duas porque estão ligadas a essa primeira pergunta do Diego. Sim. O Cadinho colocou assim: o processo da hipnose, sugestão pelo pensamento, pode ser utilizado pelos espíritos inferiores para seus processos de obsessão nos encarnados. E a Diná colocou aqui, ó: no caso da obsessão, o obsessor pode usar do hipnotismo para influenciar a pessoa? Pode, claro. Aqui agora, voltando à pergunta do Cadinho, que só as duas perguntas são mais ou menos a mesma. Mas aqui ele diz assim, olha,
pode ser utilizado pelos espíritos inferiores. Por que nós estamos chamando ele de inferiores se eles têm acesso a nós? Se eles têm acesso a nós, é porque nós também somos inferiores. Tá certo? Então, veja bem, a gente tem que ter um pensamento de aceitação das ideias sugeridas pelo obsessor, porque o obsessor não nos agride senão mentalmente. Então, ele com a mente dele, ele impulsiona os seus pensamentos, suas sugestões na nossa direção. E se a gente aceita, é porque a gente também é inferior como ele. Então, quando a gente chama esses espíritos de inferiores, a gente precisa tomar cuidado se a gente não está orgulhosamente se colocando acima deles, como se a gente fosse mais superior do que eles. Então, é assim, é por sintonia, portanto, por ligações psicoemocionais. Por isso que os espíritos só nos influenciam nas nossas falhas. Por isso é que a gente precisa cuidar das nossas falhas. Por isso Jesus colocou na prece, Pai Nosso, livrai-nos, Senhor, da tentação. O que é a tentação? Tentação são as sugestões de atos e sentimentos que são desagradáveis, perniciosos, que a gente ainda abriga dentro de nós. Por isso que a gente é tentado. Porque se a gente não abrigar, a gente não é tentado. Por exemplo, se você não liga para ter um celular e alguém chega e fala que, olha, tem um celular maravilhoso, te vendo por R$10. Se você gosta do celular, você já pensa logo em comprar. Então, já é pensamento de adesão. Aceitou a ideia. Mas se você não gosta de celular, fala assim, não quero, não preciso disso. Não importa que custe R$10 ou R$1. Entendeu? Quer dizer, essa é a ideia que está por trás. É a nossa capacidade de resistir. Por isso a gente pede forças, vigilância para descobrir em nós os pontos de fraqueza e oração para a gente se fortalecer na vontade firme de não ceder, de nos educarmos para os valores superiores da vida. Isso é uma luta constante. Foi isso que Paulo quis dizer, miserável homem que sou. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Porque ele estava lutando com ele para tirar os maus hábitos do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que é o nosso caso de todos nós. E o Diego, professor, colocou assim: quando escutamos uma música, dependendo a verbalização e, logicamente, com o respeito que tenhamos pelo artista, podemos entrar em um processo de hipnose. Conheço pessoas que têm uma adoração irracional a um determinado cantor, artista. Pode, a pessoa fica no estado de transe, embevecida com aquilo e sai da realidade momentânea. Olha, gente, a hipnose não é o domínio absoluto de uma mente sobre a outra. É simplesmente um estado alterado de consciência que o hipnotizado aceita pela sugestão do hipnotizador. É um estado alterado de consciência. Hoje em dia, os livros de hipnose que vocês pegam para ler aí, que são mais modernos, eles nem falam muito, eles chamam logo de estado alterado de consciência. O hipnotizado fica no estado alterado de consciência. E o André Luiz põe isso nos diferentes níveis. Num sono superficial, num sono mais letárgico, né? Num estado profundo de sono cataléptico ou sonambúlico. Isso depende da aceitação e do embevecimento do indivíduo com a ideia sugerida. Pode sim. Quando a gente está lendo um autor, lendo um livro, que a gente sintoniza com o livro, a gente chora as emoções do livro, a gente ri as emoções do livro, a gente se empolga com as coisas boas do livro, porque aquilo está entrando, mexendo com o nosso estado alterado de consciência.
emocional e de ideias. Por isso é um processo, por isso a gente grava, porque entra e cria um reflexo induzido pelo livro de aprendizado na gente. E a gente adquire uma experiência adicional de aprendizado. Reflexo condicionado. E a próxima pergunta, professor, é do Cadinho. Professor Otacílio, os diferentes graus de passividade, conforme André Luiz explica quanto ao hipnotismo, são os mesmos de passividade na prática mediúnica das casas espíritas? São parecidas, sim. É por isso que ele cita aí. Porque se você realmente... Quando a gente lê, por exemplo, Nos Domínios da Mediunidade, que é o outro livro de André Luiz, que fala sobre um grupo mediúnico e acompanha vários médiums, ele mostra a diferença de um médium para outro, mostrando exatamente esse tipo de educação, de treinamento que cada um desses médiums fizeram, né, em face da própria experiência de vida. Muitas vezes já adquirida até em vidas anteriores, como é o caso do Chico Xavier com a mediunidade dele. Acho que tem uma pergunta da Clara também. Mas tem mais uma do Diego aqui antes, professor. Ele colocou aqui. Nos casos em que a pessoa é muito orgulhosa, pode-se dizer que esse orgulho se produziu em seu funcionamento por uma espécie de autocondicionamento exagerado, onde a pessoa produziu sozinha reflexos condicionados, não muito salutares nela mesma? Fazer coisas muito sozinho pode ser perigoso? Claro, quando a pessoa se coloca no centro do mundo como se fosse a pessoa mais importante, ele supervaloriza isso nele e cria reflexos de interação com os outros, onde ele quer a sujeição das pessoas à sua própria vontade. E isso é o excesso de egoísmo, com certeza. E agora da pergunta da Antônia Clara. Quando houver o desprendimento total do perispírito na catalepsia ou sonambulismo, com que ocorre como perispírito? Deixa eu ler a pergunta. Quando houver o desprendimento total do perispírito, o espírito saiu do corpo físico, né? Ficou só ligado com o cordão fluídico. Ele está emancipado, não totalmente, porque totalmente é só com a morte, mas totalmente no sentido de espírito encarnado, quer dizer, ele só está ligado com o cordão umbilical, o cordão fluídico ao corpo. O que ocorre como perispírito? O perispírito está livre, pode ir e vir. É como se ele tivesse... Não é exatamente como se ele tivesse morrido, porque ele carrega as impressões do corpo junto com ele para onde ele vai. Ele sabe que está ligado ao corpo. Ele sente ainda, de certa forma, o peso do corpo, mas ele está livre para ir. Quando nós dormimos e os espíritos bondosos tiram a gente do corpo físico durante o sono e leva para fazer uma visita no plano espiritual, numa colônia espiritual, a gente é um espírito parcialmente livre, exatamente como se encontra o espírito do sonâmbulo. É a mesma situação. Só que, no caso, o sonâmbulo aí está submetido a uma vontade, seja do espírito comunicante numa reunião mediúnica, seja do hipnotizador num palco de hipnose, né, de diversão, coisa que o valha. Professor, tem uma pergunta aqui da Diná, que eu acho que é complemento daquela outra. Deixa eu ver se eu recupero aqui. Tá. Ela colocou assim: no caso da obsessão, o obsessor pode usar do hipnotismo para influenciar a pessoa, ou mesmo de espírito para espírito, no caso das falanges? Exato, eles fazem isso também de espírito para espírito no mundo espiritual.
Muitas vezes, numa reunião mediúnica, a gente recebe a comunicação de um espírito e fala, não, eu estou fazendo essas coisas porque eu obedeço ordens. Ele está sob o comando de outros espíritos. Porque tem uma aceitação. Ele decidiu que a vontade dele é a vontade que o outro sugere para ele. Então, isso é um estado de controle mental. E a Antônia Clara colocou uma pergunta, mas o perispírito não pode interferir? O perispírito é o corpo do espírito, ele não tem vontade própria. Quem escolhe é o espírito. E o espírito está ligado ao perispírito. Quando o perispírito sai do corpo, o espírito está junto. Por isso é que eu fiz questão de ler no primeiro estudo desse ano, aquele capítulo lá do livro, né, Evolução em Dois Mundos, onde o André Luiz fala sobre os centros de força no corpo perispiritual. A gente descreveu um pouco da fisiologia do perispírito, e a gente sabe que o perispírito está envolvendo completamente o corpo mental, que é o espírito propriamente dito. Então, o perispírito não é um corpo independente. O perispírito é o corpo do espírito. Então, onde o espírito vai, ele leva o seu perispírito. Para fazer uma imagem, para ficar compreensível, pensa no seguinte: o carro, o automóvel, é o corpo físico. O motorista é o espírito com seu perispírito. Então, o corpo físico vai fazer o papel do perispírito agora, tá? Na imagem. E o corpo, e o carro é o corpo. Quando o motorista para o carro num lugar, abre a porta e sai dele, ele continua com o seu corpo espiritual, né? Com o corpo físico, no caso, em analogia. E o carro, que é o corpo, que seria o corpo físico, está parado na garagem, como se estivesse dormindo. Tá ok? Então, essa é a ideia clara. O perispírito não existe isoladamente do espírito. O corpo físico pode existir isoladamente do espírito propriamente dito com o seu perispírito. Quer dizer, quando o espírito está em emancipação sonambúlica, profunda, ou quando ele dorme profundamente e se liberta do corpo físico, só fica ligado com o cordão fluídico e sai livremente, ele sai com o corpo perispiritual, que é a representação dele, que é o jeito que ele tem de comunicar com o mundo espiritual. Por isso a gente tem dois corpos, um para a realidade espiritual e outro para a realidade física. O da realidade física é transitório, morre. O da realidade espiritual se aprimora, melhora cada vez mais, fica cada vez mais sutil, mais capaz de representar as aquisições sublimes do espírito. Espero ter esclarecido. É importante entender isso. E o Diego colocou aqui a última pergunta que a gente tem no chat, professor. A Antônia Clara colocou outra, depois eu faço. Quando nós procuramos fazer o certo sempre, estamos nos autocondicionando de forma positiva? Criamos em nós reflexos condicionados positivos? Claro, mas não esqueça que a gente tem consciência disso. Então, a gente faz isso com consciência. Portanto, não é puramente um hábito mecânico, é um hábito consciencial. Por exemplo, quem usa óculos cria o hábito de ficar consertando o óculos porque o óculos incomoda. Mas a gente, muitas vezes, conserta o óculos sem tomar consciência disso, mas muitas vezes a gente conserta com consciência. Então, é um reflexo condicionado que a gente tem, mas que a gente tem acesso consciencial a ele. Por isso, criar atos positivos em nós é criar o hábito do bem, para que ele fique mais ou menos o mais espontâneo em nós possível. Quanto mais bem a gente fizer e repetir,
mais espontâneo ele fica em nós, porque ele vira o nosso hábito comum de agir. E a Antônia Clara, professor, colocou assim: quer dizer que durante esse tipo de hipnose, os comandos do hipnotizador só agem na mente física? Não, Clara. Ele está agindo na mente espiritual, que usa o cérebro. Não existe mente física, existe um cérebro como instrumento da mente espiritual. O cérebro sozinho, sem o espírito, não pensa. O cérebro pensa porque o espírito está impulsionando ele para ter as funções fisiológicas da vida material com o pensamento. Então, o espírito está induzindo uma ideia. A ideia, o hipnotizador está sugerindo uma ideia. Aí quem acata a ideia é o ser espiritual. Mas ele está acordado no corpo. Então, ele faz isso através do ouvido, que ele ouve as ordens, tá certo? Da sua concentração mental enquanto ele está acordado, mas depois ele entra no estado de sono, porque ele aceita o processo hipnótico. Então, quando ele entra no estado de sono, por que ele faz isso? Porque a mente, o espírito, está aceitando aquela ideia e cria os processos de formação fisiológica que induz, né, as aglutininas mentais, cerebrais, para induzir o sono. Isto é, para o espírito se libertar parcialmente do corpo físico no sono, como sugere o hipnotizador. Então, ele entra no estado de consciência alterado, que é parcialmente libertado do corpo físico. Então, mas o espírito ou o homem está sempre pensando com a mente espiritual. É a mente, o espírito que pensa. Professor, o Diego colocou assim: as telemitações induzidas pelo professor Otacílio na minha mente me fazem um bem danado. Ô, hipnose boa. Ai, meu Deus, não estou hipnotizando ninguém. Nós estamos estudando juntos. O conhecimento que o senhor passa é realmente, né, a didática é muito diferenciada, professor. Mas olha, esse processo da indução hipnótica é muito mais comum do que a gente imagina. O lar é um indutor hipnótico. As crianças aprendem muito com a indução dos pais. Às vezes a gente chega a falar: nossa, esse menino é igualzinho o pai. Não é igualzinho. Ele está, né, sob controle psicoemocional, porque ele aceita, do pai. O pai é um herói para ele. Então, ele absorve aquelas ideias, aquela maneira de ser e imita. Mas, na adolescência, ele ganha sua própria individualidade e mistura as duas coisas para formar uma nova personalidade reencarnatória. E, então, o lar é um centro indutor. Por isso, tem que ser usado inteligentemente para o processo de formação de caráter educativo, para que os espíritos comecem uma vida mais rica, na vida que recebeu encarnada como filho daqueles pais. Professor, eu estou falando isso agora, lembro de um episódio que eu tinha muito hábito de tomar água com gás quando as minhas filhas nasceram, né? Uhum. E uma das primeiras coisas que elas fizeram quando começaram a aprender a falar, de vez elas pedirem água com gás, elas só faziam o barulho de eu abrindo a garrafa, que é o tss. Então, quando elas queriam água com gás, elas faziam o tss. Então, meio que... Hoje elas bebem água com gás e ninguém acredita. Eu falei, porque eu lá no passado eu induzi isso nelas. Isso. Então. É assim mesmo. Menos, é isso, não é? É isso. E a Diná colocou aqui: os centros de forças também têm participação? O espírito comanda todos os centros de força nesses processos. O centro de força é como se fossem os órgãos do corpo perispiritual. São os órgãos energéticos do corpo espiritual. Professor, chegamos então, né, são 22h10.
Isso. Né? O pessoal já, acho que saciou A por curiosidade. hoje. Por enquanto, podemos dizer assim, as dúvidas que tinham devem estar processando no HD, que nem eu estou aqui. Porque depois peguem e leiam por conta própria de novo, ou assistam o vídeo de novo, né, do curso, do curso. Não é bem um curso, aqui é um estudo em conjunto que nós estamos fazendo, Esses para dois poder últimos fixar essas capítulos, ideias. principalmente esses 2 últimos capítulos, viu, professor, que foram realmente diferenciados. E também Mas ele vai usar mais vezes isso. E também a lição 38, né? Aqui, ó, do livro Seara dos Médiuns. Faixas. É muito, né, bom esse faixas, porque, olha aqui, quando ele fala isso, né, que a condição evolutiva que nós nos encontramos, a nossa mente, o espírito, está governada essencialmente por 3 fatores, né, experiência, estímulo e inspiração. A experiência é a nossa ação, o nosso pensamento. O estímulo são as circunstâncias que nos sugerem. E a inspiração são as ideias que nos induzem, que a gente aceita ou não. Então, se a gente aceita a ideia de espíritos bondosos, bom para nós. E aqui o Cadinho está, agradecimentos pelos ensinamentos, professor. Deus abençoe. Abençoe nós todos. Todos nós precisamos da bênção divina. Excelente aula, tem que rever para fixar na mente. O Diego, importante para meu aprendizado ler antes o conteúdo, para ter uma ideia do que perguntar. Também é verdade. Muito obrigada, colocou a Valéria, gratidão. A Eu Maria que agradeço, Valéria. Gratidão também no meu coração. Que belo exemplo esse do lar como centro hipnótico. E é mesmo. O próprio André Luiz acho que vai citar isso. Eu não sei nada de mim, eu aprendo com eles. Então, professora, só agradecimentos agora, Ana Prado, muito obrigada pelo estudo, muito esclarecedor. É incrível nós conhecermos melhor e melhor. Isso. Cadinho Tudo nos ajuda nisso. Agradecendo Ronaldo e Ana, nós que agradecemos a vocês, né, por fazerem companhia para nós aqui nesta noite, né, nessa sexta-feira chuvosa aqui em Santos, chuviscando, né, professor, aí em São Carlos. Tá bom, a chuva é abençoada. Sempre. Então, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma aula, né, capítulo 12, na semana que capítulo que entraremos é o 14, reflexo condicionado específico. Vai continuar. Vai continuar nesse tom para a gente entender melhor como é que os processos mediúnicos funcionam. Então, semana que vem estaremos todos aqui, agradecendo a todos, né, por estar conosco aqui hoje. Fomos mais de 90 simultâneos aqui, professor. Né, os alunos aqui estão bem, como é que eu posso dizer assim, bem presentes, né? Não estão faltando. Aqui não tem ninguém, não tem professor nem aluno, nós estamos aprendendo todo mundo em conjunto, porque eu também aprendo, fixo essas ideias, enriqueço o meu conhecimento. Para mim é ótimo também. Nós estamos aprendendo todo mundo junto. É muito bom. E lembrando a todos que as aulas ficam gravadas, né? Quem quiser rever lá em sequência pode assistir. E também lembrar, né, professor, aqui eu vou colocar aqui na tela, pessoal visualizar, que do dia 18 a 20 terá o 39º Congresso Espírita de Goiás, onde o professor irá participar, né, professor? Certo. E eu queria dizer já de antemão a vocês que eu vou, como eu moro em São Carlos e o congresso é em Goiânia, eu tenho vários parentes em Goiânia, porque eu sou de lá, nasci em Goiânia, eu vou viajar no dia 17, que é uma sexta-feira, portanto, eu não vou poder fazer a live no dia 17, e vou voltar no dia 27, porque eu vou aproveitar e visitar meus parentes.
Então, no dia 24, que é uma sexta-feira também, eu não vou poder fazer a live. Então, nós vamos ficar no dia 17, dia 24 de fevereiro, com as duas sextas-feiras, fazendo outras atividades. E aí nós retornamos no dia... 1º de março, acho? Não, é 3, né? 3, Dia 3 de março. 3 de março. 3 de março. Retornamos, mas semana que vem ainda temos mais uma aula, né, professor? Temos aí. Vamos ver o capítulo 14. E a Ana Sintra colocou, modesto. Não sou modesto, não. Eu sei reconhecer os meus valores e os meus desvalores. Então, professor, chegamos mais uma noite, ao fim de mais uma noite de estudo. Quero aqui agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer a você, né, professor, Isso pelos aí, conhecimentos passados aqui. É muito gratificante poder estudar com o senhor, com você, que nem diz aqui o Alex Zanca aqui, que já disse que teve uma aula virtual com o senhor, com você. Deus o abençoe. Joia, Alex. Um abraço, Alex. Então, meus amigos, chegamos mais ao fim de uma aula. Vamos fazer nossa prece final, professor? Vamos, e o Ronaldinho faz. Com certeza. Elevemos então, meus irmãos, minhas irmãs, nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo. Elevemos o pensamento a toda espiritualidade que ampara este trabalho, mas também aquela que nos acompanha nas nossas lutas diárias, agradecendo pela vida que temos, pelas oportunidades que nos são dadas de aprendizado, de crescimento. Agradecemos por estarmos aqui nesta noite reunidos, agradecendo, Pai, por tudo aquilo que nos tem dado, pelas oportunidades de crescimento, pois sabemos que o nosso Pai, nosso Criador, sempre quer o melhor para nós, nunca nos desampara e sempre está conosco. Abençoe, Senhor, a todos aqueles encarnados e desencarnados desta humanidade, deste planeta Terra, que nos acolhe com generosidade, para que possamos evoluir a cada dia rumo ao mundo de regeneração e que possamos juntos contribuir com os nossos pensamentos de amor, de gratidão, de benevolência para a melhoria do nosso planeta. Que possamos, ao longo dessa semana, colocar em prática todos os ensinamentos passados aqui pelo nosso professor Otacílio e que possamos juntos nos melhorar como espírito que somos. Abençoe, mestre querido, a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Agradecido pela participação, pelas vibrações boas. Que Deus nos abençoe a todos. Um excelente fim de semana a todos e até a próxima sexta. Fiquem todos com Deus. Sim.